Eu transmito a todos a minha saudação nesta hora, dando-lhes o meu abraço, esperando que todos aqui estejam com muita fé, com muito gozo, com muita alegria em sua alma, porque este sentimento no coração, a boa disposição do Espírito, é muito agradável diante de Deus e de todos os santos. Portanto, muito agrada a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e ao nosso estimado primaz. Também eu lhes dou a saudação em nome dele, irmão Aldo, primaz desta Igreja Apostólica, e lhes transmito a bênção dele. Espero que todos tenham esta fé e esta confiança em sua alma, lembrando-se sempre que ele intercede e luta por todo o povo apostólico, pelo povo da Santa Vó Rosa e pelo povo dele. Portanto, nunca se desanimem, nunca se desesperem com coisa alguma, mas tenham sempre esta fé muito firmada em seu coração. E lhes desejo muito a bênção de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, de Jesus e de Deus o nosso Pai. Falando-lhes alguma coisa sobre nossa doutrina, eu lhes explico esta noite porque ainda existe no mundo, apesar de ser tão anunciado o nome de Jesus, porque existe tanta gente que entendem o bem como se fosse um mal e entendem o mal como se fosse um bem. Esta é a situação moral da humanidade nos dias que atravessamos. Há muita gente que interpreta tudo que é bom como se fosse mal, porque aquilo que é bom não é muito fácil de praticar na vida. E aceitam todas as coisas más, porque são mais fáceis de serem vividas e praticadas, aceitam como se fosse um bem. Isso sempre existiu na raça humana, não é uma situação dos nossos dias. É verdade que nos dias atuais a situação está muito pior. E o estado moral da humanidade, o sofrimento e as angústias que existem entre os povos, tudo isto foi profetizado por Jesus na palavra do seu Evangelho. E é um sinal de que todas as coisas estão marchando para o fim e que o nosso poderoso Deus está aplicando a cada dia, através de Jesus, da Santa Vó Rosa e do nosso estimado primaz, está ele aplicando o seu juízo. Mas também está dito na doutrina que conforme passassem os anos e quando todas as coisas se aproximassem do fim, que a maldade, a iniquidade se multiplicaria muito na terra, de maneira que é exatamente o que estamos vendo. Como eu disse, não é uma coisa propriamente de agora. Infelizmente, a maior parte da humanidade sempre entendeu o bem como se fosse um mal, porque todas as coisas boas não são fáceis de serem praticadas. E, ao mesmo tempo, aceitam as coisas más, as coisas inúteis, as coisas pecaminosas com mais facilidade, de maneira que uns imitando os outros, muitas vezes seguem a passos largos para a condenação. Mas o que eu quero lhes mostrar é por que estas coisas acontecem assim. Por que existe tanta gente que interpreta o bem como se fosse um mal, e o mal como se fosse um bem? E eu lhes digo mais, por que o apostólico precisa vigiar, exatamente para não errar neste ponto de vista? O grande motivo desta falta de entendimento a respeito das coisas boas e úteis e a respeito da vontade divina, o principal motivo que causa isto e esta maneira errada de pensar é exatamente o pecado. Por isso é que eu disse que na humanidade sempre existiu isto, porque multiplicando-se o pecado, as criaturas não podem ter realidade das coisas úteis, aprovadas e boas. Mas afinal, o que é o bem e o que é o mal? O bem, acima de tudo, é uma virtude que vem de Deus, que vem do seu Espírito e dos seus santos. É uma virtude que vem de Jesus, da unção do Espírito do Pai e, por conseguinte, da bênção poderosa
da Santa Vó Rosa como espírito consolador e do nosso estimado primaz, irmão Aldo Bertone. O bem é uma virtude divina e celestial, cuja virtude faz com que as pessoas pratiquem somente o que é justo, o que é bom para si, o que é bom para o seu semelhante, aquilo que honra o reino dos céus, aquilo que honra também, no caso dos apostólicos, honra também o nome de sua igreja. E o mal em si é a influência de forças más, que inspiram tudo o que é errado. E além de inspirarem tudo que é errado, tudo que é falso, tudo que é perigoso, tudo que é inútil, ainda o fazem de maneira disfarçada, porque o pecado nunca se apresenta como pecado. Entendem, irmãos? Se toda pessoa entendesse claramente o que era pecado, não fariam aquilo. Fazem porque vivem enganadas, em muitos casos. Não discernem bem o que é justo, o que é bom, as coisas divinas, das coisas materiais e profanas que só conduzem à morte. Assim como o Espírito de Deus inspira o que é bom, e no caso a Santa Vó Rosa como consolador, e o nosso estimado primaz. Assim como eles tudo fazem para inspirarem o bem para aqueles que os amam e que querem verdadeiramente o reino dos céus, as forças do mal lutam para escravizar as criaturas no erro, no pecado e na maldade. Então entendam, irmãos, que se o mal se apresentasse com a sua realidade, tal qual é, as pessoas não iriam praticar o mal, mas praticam e pecam exatamente porque não entendem, mas não entendem porque pecam, porque compreendem que o Espírito de Deus não pode de maneira alguma fazer uma pessoa entender o que é bom, se aquela pessoa não tem a humildade de depender deles, não tem um coração bom, não tem um espírito bom, mas deixa-se enganar pelo mal. Eu exemplifico. Por exemplo, uma pessoa que se embriaga. Muitas vezes aquela pessoa começa a prática do vício através de uma coisa quase que sem importância, provando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E o que mais prende as pessoas, no caso, por exemplo, do vinho, que é uma bebida alcoólica, em certos casos, muito perigosa, mas é bonito de olhar, uma cor muito bonita, um cheiro agradável. Então tem todo o aspecto que parece uma coisa boa. E num certo sentido, se for usado para aquilo que é necessário mesmo, pode ser ter até um pouco de virtude, um pouco de qualidade boa naquilo. Mas só abre caminho para a embriaguez. De maneira que a pessoa começa experimentando um pouquinho um dia e fica tentado pelo cheiro, fica tentado pelo aspecto da bebida, que é agradável, que é bonito, e fica também interessada por alguma reação que aquilo dá no corpo, parece que estimula os atos, as atitudes, os nervos, e a pessoa vai através daquilo e acaba se viciando, de maneira que uma coisa que é má é compreendida como uma coisa boa. Assim acontece com todos os vícios. Há um vício tremendo hoje, que é o roubo. De início, eu sei que a pessoa, quando rouba a primeira vez, ela teme, fica com um pouco de medo, tem um pouco de receio da polícia, tem um pouco de remorso, por causa de ter tirado aquilo que não lhe pertencia. Mas vai fazendo, e a primeira coisa que parece um bem para ela é ter o dinheiro sem precisar trabalhar. Então acaba concluindo, mas por que eu vou me matar tanto, trabalhar tanto, se eu posso ganhar de maneira muito mais fácil? E ali vai. Muitas vezes é até no emprego. E a pessoa pensa, meu salário é tão pequeno, eu vou pegar um pouco disso, eu vou pegar um pouco daquilo, e vai por esse caminho. De tal maneira que aquilo que é um mal terrível, uma verdadeira praga, aos olhos da pessoa, perante o espírito da pessoa, é uma coisa boa, porque ganha o dinheiro sem trabalhar,
e muitas vezes ganha até com fartura. Mas não se lembra que de um momento para o outro aquilo pode ser descoberto. E ao ser descoberto, ela naturalmente vai pagar muito caro aquilo que roubou dos outros. Assim é tudo na vida. Mas o que faz com que as pessoas entendam o mal como se fosse um bem é exatamente o pecado e a falta de amor. Porque onde há o pecado, irmãos, não pode haver sabedoria de justiça, não pode haver bom entendimento. Onde há pecado, a pessoa só enxerga o que é errado. E pode ser muito aconselhada que muitas vezes ela não atende, porque não entende. O pecado e o interesse pelas coisas profanas faz com que o espírito fique embotado, fique amarrado, fique perturbado. E a pessoa não entende, não vê as coisas, só enxerga aquilo de acordo com o seu ponto de vista. É o caso dos vícios, é o caso do roubo e assim por diante. E por muito que aconselhe-se, por muito que fale, a pessoa não compreende. Mas não compreende exatamente por causa do pecado. Porque estando em pecado, a pessoa não pode entender a justiça. Agora, neste assunto, o que é muito importante para nós é exatamente o fato das criaturas poderem entender aquilo que é justo, aquilo que é bom, para poderem crer em nossa doutrina e em nossa disciplina. Há muita gente nesta terra, neste país, que ouvem assiduamente o programa Hora Milagrosa. Sabem que é um programa, além de útil e de bonito, é um programa que ensina coisas boas. Mas nunca se dispõe a serem inteiramente apostólicos. Por que acham difícil ser apostólicos? Há muita gente que acha difícil ser apostólico por causa da disciplina. Então acham que nossa disciplina é difícil de ser obedecida. Porque a igreja não aprova certas coisas. Por exemplo, de acordo com a nossa doutrina, nós não podemos aprovar uma maneira ilícita da criatura ganhar dinheiro. E no mundo, há muita maneira de ganhar dinheiro de modo errado. O jogo é uma coisa. Porque para uma pessoa ganhar, outros tantos, muito mais, dezenas perdem, centenas perdem para aquela pessoa ganhar. Então, em todo jogo há uma injustiça. E, assim, a nossa disciplina proíbe tudo que é errado, tudo que é mal. Mas proíbe o que é mal para o bem da pessoa. Mas há muitos que não entendem isto. Acham a disciplina da igreja muito pesada por causa de não permitir que o apostólico participe de certas coisas. Mas pensam assim porque interpretam o mal como se fosse um bem. E interpretam o bem como se fosse o mal. Porque uma pessoa que deixa a oportunidade de ser de Deus, uma pessoa que deixa a oportunidade de ser abençoado pela Santa Mão Rosa, de ser amparado, de ser muitas vezes até curado, de ser amparado igualmente pelo nosso estimado primaz, por não querer obedecer a nossa disciplina, esta pessoa não tem sabedoria na vida, mas não tem sabedoria exatamente porque ama o pecado. E amam o pecado porque elas acham muito mais fácil praticar o pecado. Por exemplo, uma pessoa para ganhar honestamente o seu dinheiro, em geral precisa trabalhar muito. Mesmo que ele trabalhe por sua conta, fazendo algum negócio, ele precisa trabalhar muito para ganhar o dinheiro honestamente. Agora, se ele mente um pouco, de um lado, de outro, e pratica uma injustiça com um, uma injustiça com outro, ele ganha mais fácil. E a maior parte das criaturas no mundo acham que isso é que está certo. Porque elas pensam o seguinte, falam o seguinte: eu tenho direito de ter a minha comodidade, eu tenho direito de ter as minhas vantagens. Então, se eu posso ganhar um pouco mais de dinheiro, mentindo para esse, iludindo aquele e tirando um pouco do outro, eu estou somente fazendo para o meu bem, estou fazendo para o bem da minha família. Então, não há mal nisto. E justificam o mal como se não fosse mal, porque vão
de acordo com o pensamento da maior parte das criaturas na terra. Mas aquele que conhece a justiça e o bem não procede de acordo com aquilo que os outros pensam, mas procede sempre de acordo com a doutrina. Mas eu estou recordando isto esta noite exatamente para lhes mostrar que o apostólico precisa vigiar muito neste ponto. O povo apostólico tem obrigação de conhecer o que é justo e o que é bom, e por conseguinte ter toda a sua atenção, todo o interesse da sua vida voltado para aquilo que é bom e para aquilo que é justo. Porque nós ensinamos isto sempre em nossa doutrina. O que eu estou falando hoje deve ser já do conhecimento de todos, eu sei, porque nós ensinamos sempre estas coisas. Então, não só nas nossas reuniões, como no programa Hora Milagrosa, em todos os programas de Hora Milagrosa, nós ensinamos o bem com muita clareza e explicamos o perigo do mal e a injustiça do mal com muita clareza também. De maneira que para o apostólico não pode haver dúvidas. O apostólico deve saber de sobra aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é justo. E só dedicar o seu interesse, basear a sua vida naquilo que é justo e naquilo que é bom. Agora, se baseiam a sua vida naquilo que é justo e naquilo que é bom, baseiam na doutrina da igreja e na disciplina da igreja. Porque a nossa disciplina não ensina nada errado. A nossa disciplina não escraviza ninguém. A nossa disciplina, quando bem praticada com amor, com lealdade, com sinceridade, é uma couraça que recebe, que guarda, que ampara o nosso viver, exatamente para fazer com que a pessoa entenda logo o que é mal e não pratique a maldade, a injustiça, os maus sentimentos na sua vida, mas busque somente o bem. Mas, infelizmente, há apostólicos que ainda pensam assim. Ainda na quinta-feira, o nosso estimado primaz me mandou fazer um sermão inteiro de uma reunião só por causa de uma frase que algumas moças estão falando e passando uma para outras, dizendo, eu vou deixar a igreja porque eu preciso gozar a vida, e vou gozar a vida primeiro no mundo, em tudo quanto é oferecido fora da igreja, depois mais tarde eu volto, porque eu não quero perder a minha vida assim. É uma frase que para muitos pode parecer até inocente, mas é uma expressão em que as pessoas estão se comprometendo para trocar o bem com o mal. Por quê? O permanecer nesta doutrina e nesta fé e respeitar a nossa disciplina é uma virtude poderosíssima. O bem vem sempre de Deus e do seu Espírito e de todos os santos. É a comunhão com eles que dá entendimento, que dá sabedoria para a pessoa entender o que é justo, para a pessoa entender o que é bom e praticar o que é bom na sua vida. Agora, querer trocar um bem, um tesouro, porque a nossa doutrina e a nossa disciplina é um tesouro que não pode ser avaliado em valores materiais e de dinheiro. É um tesouro moral e espiritual preciosíssimo. E como chega um apostólico, muitas vezes, não é só o caso presente, quando algumas moças começaram a falar isto, mas, infelizmente, de quando em quando existe isto na igreja. Pessoas que trocam o bem pelo mal e não enxergam que estão cometendo uma grande injustiça na sua vida. Não podem compreender. Mas por que chegam nessa situação? Porque alguém poderá dizer, mas são apostólicos, já conhecem a disciplina, já conhecem a doutrina, por que afinal acabaram se interessando pelo mal e trocando o bem pelo mal? Exatamente porque começam a pecar. Porque só pelo fato da pessoa apreciar e dar atenção àquilo que é errado, já é pecado. Para o apostólico é pecado. Para quem não é apostólico, não é assim. Porque o interesse deles está em tudo que eles veem, em coisas terrenas, eles estão presos somente às coisas da terra. Mas para o apostólico, se ele presta muita atenção numa coisa errada, ele já está pecando, porque o coração dele está naquilo. Por exemplo, esta igreja tem umas regras de acordo com o vestir e o apresentar-se, cujas regras principalmente dizem muito respeito ao vestir da mulher.
como deve se vestir, como deve se pentear. Não que seja um modelo para todas, mas tem as suas regras. Não pode ser curto demais, não pode ser o vestido, não pode ser curto demais, não pode ser justo demais, o pecado não pode ser extravagante, o cabelo precisa ter um determinado comprimento para mulheres. Agora, para homens, por outro lado, o cabelo deve ser aparado, não pode ser comprido, e assim por diante. Mas todas estas regras são uma defesa para a própria pessoa, para que a pessoa tenha um viver agradável diante de Deus. Mas quando a pessoa, e eu dizendo, era isto que eu queria dizer e digo, quando uma moça, por exemplo, começa a prestar muito na maneira como as outras se vestem, e achando muito bonito aquilo que elas usam e aquilo que fazem, a moça apostólica já está pecando. Ela ainda não está usando aquilo, mas já está pecando, porque o coração dela está lá. E aí, depois daí, um passo chama o outro. Um caminho chama o outro. E a pessoa vai indo, acaba se interessando pelo pecado. Quando se interessa pelo pecado, já não pode ter mais fé. Não pode ter mais sabedoria. Porque a sabedoria vem de Deus e da Santa Vó Rosa. Vem da bênção da Santa Vó Rosa, da bênção do nosso estimado primaz. A sabedoria para o viver e a sabedoria para crer. Agora, se é apostólico, já conhece tudo, sabe o que pode e o que não pode fazer, e começa a prestar muita atenção no pecado, já peca, porque está amando o pecado. O que leva a pessoa a se interessar tanto por aquilo que é errado, sem compreender que aquilo é o mal, é o amor pelas coisas erradas. E quando passa a amar outra vez aquilo que é errado, ela perde a bênção divina, perde a graça da Santa Vó Rosa, perde a graça e a bênção do nosso estimado primaz. É quando vai indo, é apostólico, conhece a doutrina, conhece tudo, mas troca o bem pelo mal. E quando cai em si, muitas vezes já está amarrado por aquela situação toda e não pode recuar mais. Então vejam, irmãos, que é dever do apostólico vigiar muito sobre os sentimentos do seu espírito, sobre os sentimentos do seu coração, para não se prender nunca às coisas erradas. Eu não digo que uma moça não pode ter uma certa amizade, uma certa cordialidade por uma moça que não seja apostólica. Pode, às vezes precisa, porque precisam trabalhar. Muitas querem estudar, e no ambiente de escola existe tudo, e assim também no trabalho. Mas uma coisa é nós termos uma certa atenção com o nosso próximo, embora ele não seja apostólico. E outra coisa é deixar-se dominar pelo proceder daquela pessoa que não é apostólica. Porque nós podemos, por necessidade, eu não trabalho fora, mas por necessidade, eu sei, a maior parte aqui trabalha fora. E por necessidade, fora de casa, né? E do ambiente da igreja. E por necessidade precisa. E estão numa condução, já estão no meio de tanta gente que pratica o mal e acha que o mal está muito certo. Mas o que não pode é o apostólico imitar a maneira de viver de quem não é apostólico. Porque precisar estar junto, precisar trabalhar junto, precisar estudar junto, precisar muitas vezes estar num hospital, muitas vezes numa enfermaria, num quarto com mais de uma pessoa, ali está um doente apostólico no meio de 3, 4 que não são apostólicos. Mas está ali por necessidade, porque está precisando tratar sua saúde. Então cuida da sua fé, não vai imitar os outros, mas se não tomar cuidado, só pelo fato de ter que viver junto, já acaba procedendo errado. Começa a pensar errado, e influenciado pelas palavras, pelos conselhos dos outros, acaba começando a pecar. E depois de pecar, perde a fé e perde a sabedoria. Então entendam, irmãos, que o apostólico precisa defender muito bem a sua maneira de viver, de agir e de pensar. O apostólico nunca pode justificar o mal. O mal em si é pecado, afasta de Deus, não é da Santa Vó Rosa, não é aprovado por ela, nem pelo nosso estimado primaz, nem por Maria Santíssima. O mal leva sempre à perdição, à destruição dos bons sentimentos, à total destruição da fé, à total destruição de uma sabedoria
perfeita, de uma sabedoria espiritual que conduz a pessoa para aquilo que é bom e para o bom caminho. Então, o apostólico precisa vigiar muito para nunca prestar atenção no mal, mas só ter uma comunhão perfeita com as coisas boas, porque merecendo a graça da Santa Vó Rosa como consolador, e a bênção e a graça do nosso estimado primaz, terão sabedoria e terão fé, e poderão perceber a aproximação do pecado, e percebendo a aproximação do pecado, evitam o mal, e é quando acabam tendo uma vida vitoriosa, uma vida justa. E isso é muito bom, não só para a vitória da igreja, mas é muito bom para a felicidade de todos. Porque a pessoa só pode ser verdadeiramente feliz nesta terra se ela amar o que é justo e o que é bom. E tiver o seu espírito preso somente às coisas justas e às coisas boas. Para evitar o pecado, evitar os vícios, evitar as coisas profanas, e estar sempre merecendo a graça de Deus, que é a bênção poderosa dos seus santos, como Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o nosso estimado primaz. E eu leio para os irmãos o que está no livro O Consolador nos Tempos do Fim, página 136 e versículo 20. Falando exatamente a respeito do estado da humanidade, nós ensinamos aqui: todo esse sofrimento que a humanidade passa é obra do poder do mal e uma consequência do pecado que a própria humanidade escolheu. Entendam que a parte que cabe ao juízo divino é dar lugar, consentir que as forças do mal realizem sua obra. Deus, o nosso Pai, assim o permite porque a própria humanidade escolheu o seu caminho, e foi o caminho da desobediência e do pecado. De maneira que quando nas profecias de São João está dito que no fim dos tempos a humanidade sofreria muito, e quanto mais sofresse, mais se entregaria ao pecado, o que realmente há muito tempo vem acontecendo. Prova isso, tal fato prova o poder de Deus e o poder do mal. Então aqui está muito explicado em nossa doutrina aquilo que eu acabei de lhes falar. E é muito necessário e preciso que todos vigiem para terem fé e terem sabedoria. Porque somente a sabedoria do céu, com a graça da Santa Vó Rosa e do irmão Aldo, é que poderão entender o mal para fugir do mal. E entender o bem para se apegar com a justiça. E ter sempre a graça divina em seu viver. Que todos sejam felizes assim e terão muito ânimo e muito amor e muita fé a esta Igreja Apostólica, cuja doutrina e disciplina é uma couraça, como eu disse, para amparar o seu viver sempre na graça divina. E fazendo assim contribuirão muito para a honra do nome da Igreja, para honrar o nosso estimado primaz e honrar a nossa santa e bendita Vó Rosa. Amém. Glorioso Deus e Santíssimo Pai, nós te louvamos e te adoramos, e adoramos a Jesus, teu amado Filho, e a todo o teu poder celestial. E muito agradecemos principalmente porque o Senhor Deus, usando poderosamente o seu amado Filho Jesus, e a Santa Vó Rosa, o outro Consolador, e o nosso estimado primaz na terra, e também a Maria Santíssima. O Senhor Deus usa esses santos poderosos para que o teu povo conheça, entenda, creia, compreenda, veja o que é bom, o que é justo, o que é nobre, e viva sempre na prática do bem. Nós agradecemos pela tua grande misericórdia, pela misericórdia de Jesus e de todos os santos. E nesse instante prestamos a todos a nossa mais sincera adoração e agradecimento. E neste momento eu oro a Santa Vó Rosa pedindo que a senhora abençoe o teu povo, os teus filhos, e abençoa principalmente a mocidade toda da igreja e os mais jovens, para que eles entendam o perigo do mal e não se apeguem nunca ao mal, nem se interessem por ele, mas se prendam às obras de justiça, para terem sempre a tua graça, a tua proteção e a tua misericórdia. Por isso, Santa e bendita Vó Rosa, eu peço a tua bênção, a bênção de Maria Santíssima e do nosso estimado primaz para todos. Rogo que abençoem a Igreja Apostólica toda e o nosso povo, para que este povo ame a justiça e o bem e fique sempre na prática daquilo que é justo, para poder estar debaixo da tua graça e da tua proteção
e do nosso estimado primaz. Rogo pela Igreja Apostólica toda e pelos ouvintes de Hora Milagrosa. Rogo e peço a tua bênção e a bênção do nosso Deus de Jesus, a inspiração do céu para todos quantos merecerem. E peço também que a Senhora, junto com o nosso primaz, tenha misericórdia dos mais fracos, daqueles que, embora conhecendo nossa doutrina e disciplina, muitas vezes ainda passam a ter um certo interesse pelas coisas do pecado. Que se eles merecerem perdão, que a Senhora os perdoe e fortaleça o teu povo na fé, na justiça e no bem. Rogo que a Senhora tenha misericórdia dos enfermos, dos que estão doentes, dos que estão nos sanatórios, nos hospitais. Peço também que a Senhora tenha misericórdia de todos quantos têm problemas na sua vida, que eles possam achar a solução para o seu viver com a tua bênção e a bênção do nosso estimado primado. E assim, irmãos, eu lhes dou a bênção, em nome do nosso poderoso Deus, em nome de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa e querida Vó Rosa, o outro Consolador, em nome do nosso estimado primaz irmão Aldo e meu nome, eu os abençoo a todos. Amém.